Vamos refletir um pouco sobre o que é maturidade? Iremos partir de uma perspectiva psicoespiritual. Afinal de contas, cada um de nós está numa jornada espiritual de autodescoberta, o que implica em nos tornarmos seres mais reais e menos ideais. Logo, amadurecermos como indivíduos que somos. Amadurecer envolve nos tornarmos genuinamente adultos, o que representa um status emocional e espiritual. O que vemos do ponto de vista psicológico e espiritual, na grande parte, são ainda crianças disfarçadas de adultos. A idade biológica ou cronológica não nos dá a condição psicológica de sermos adultos. Acumular certa quantidade de anos não nos garante maturidade emocional. Muito pelo contrário, vivemos numa sociedade em que há muitas pessoas que, mesmo com idade avançada, comportam-se de modo infantil. Como também há casos de pessoas com pouca idade, mas já com muita maturidade emocional. A questão é que iniciamos o nosso amadurecimento interno quando resolvemos tomar posse para exercermos a nossa liberdade emocional, isto é, conquistar a nossa emancipação. O exercício da autonomia emocional nos garante um amadurecimento na esfera tanto psicológica quanto a espiritual, o que, por sua vez, nos dará condições de assumirmos o nosso espaço de vida e nos conceder a liberdade maravilhosa de nos expressarmos de forma autêntica. Um dos pontos mais importantes é superar a imagem que fizemos em relação ao outro, como uma fonte que, obrigatoriamente, deve suprir as nossas necessidades emocionais. Acreditamos que necessitamos do outro emocionalmente. Desta forma, o outro se torna uma presença da qual dependemos. Esta é uma grande ilusão que aprisiona muitas pessoas. Quando nascemos completamente dependentes. Nascemos em meio a uma gestação, sem poder caminhar nem sobreviver sozinhos. Leva-se alguns anos até que possamos manifestar melhor as nossas possibilidades. Então nascemos completamente dependentes. Uma dependência longa até que tenhamos certa suficiência para sobrevivermos. A criança, ela precisa pelo menos de um adulto, não importa quem seja este adulto, mas um adulto que cuide dela. Do contrário, ela não sobrevive fisicamente e muito menos psicologicamente. Então, ao mesmo tempo que estamos dependentes, estamos nos movendo para uma maior independência e autonomia. O sistema nervoso vai maturando e por volta dos 6 anos ele já está praticamente formado. Logo vem a adolescência, o desenvolvimento da sexualidade. E ali termina a sua formação, embora continue crescendo. A dependência do outro vai diminuindo à medida em que você vai adquirindo mais autonomia física, até chegar a um ponto que você já tem autossuficiência dentro do desenvolvimento social e físico. O que não acontece com o desenvolvimento psicológico, infelizmente. Mesmo com a maturação fisiológica, com a autonomia física e social, nós ainda ficamos muito dependentes psicologicamente do outro. Nos sentimos muito frágeis psicologicamente e custamos amadurecer, se é que chegamos a amadurecer neste sentido psicológico. Nós ainda queremos a atenção do outro, a aprovação do outro, a valorização do outro. Continuamos numa dependência emocional, como se estivéssemos disfarçados de adultos, mas a verdade é que nos encontramos ainda num estado de infância psicológica. A este quadro nós podemos chamar de imaturidade ou infantilismo adulto. Desenvolvemos um estado crônico de carência emocional que não é a necessidade de receber do outro e sim de se dar. Nesta condição, nos destituímos da força de autoexistência que nos dá a coesão emocional e psicológica. Vamos enfraquecendo a consciência e não conseguimos sustentar a nossa própria realidade. A estruturação de uma vida bem-sucedida depende do seu nível de coesão interna, do nível de autonomia emocional e de autossustentabilidade psicológica. O sucesso verdadeiro só ocorre em quem é genuinamente adulto. Jung fala da individuação como um processo em que uma parte do todo se torna cada vez mais distinta e independente. Para Jung, significa se tornar um único, uma singularidade profunda, a um nível tal que o self emergeria. Esse processo se daria por um movimento contínuo de diferenciação de ser cada vez mais si mesmo. Maturidade é o caminho da independência e autonomia emocional.
Sua liberdade emocional lhe permite estabelecer relações de interdependência e, portanto, relações saudáveis, onde o outro não é mais visto como uma fonte para suprir as suas necessidades. Algo no qual dependerá, e sim, a possibilidade de autoconhecimento e de troca. Dependência emocional é a antítese de relacionamento. Na dependência cria-se unilateralidade. Há apenas a busca da satisfação das próprias carências. Relacionamento é troca, é soma, é autodescoberta. Se quiser amadurecer, busque a conquista da sua autonomia emocional. Aceite-se mais, aprenda a lidar com frustração, entendendo que nem tudo vai ser como você quer ou espera. Respeite-se mais, use o bom humor para tornar a sua vida mais leve e, acima de tudo, reconheça que somente você pode se dar emocionalmente aquilo que exigia do outro. Ser maduro é aceitar o fluxo da vida como ele é e aceitar o melhor que você pode ser e também o que o outro também pode ser. Afinal de contas, nada existe para preencher as nossas expectativas, e sim para exibir a exuberância e a diversidade da vida.